Quando pensamos em um líder cruel na história, o nome Hitler logo vem em nossas mentes. Mas ele não foi o único a cometer crimes contra a humanidade. Bem-vindos ao Diário da Curiosidade, e hoje vamos apresentar uma lista dos 5 líderes mais malignos da história. 5. Saddam Hussein. Saddam Hussein foi um político iraquiano que exerceu uma influência significativa no cenário político do Oriente Médio durante grande parte do século XX. Ele nasceu em 1937 em uma família pobre e cresceu em uma aldeia no norte do Iraque. Hussein ingressou no Partido Ba'ath, um partido político socialista árabe, na década de 1950, e gradualmente ascendeu na hierarquia do partido. Saddam Hussein se tornou presidente do Iraque em 1979, após uma série de manobras políticas e a destituição do presidente anterior. Seu regime foi caracterizado por um governo autoritário e repressivo, marcado por violações dos direitos humanos, perseguição política e brutalidade contra qualquer forma de oposição. Ele consolidou seu poder por meio de purgas internas, prisões em massa e execuções públicas. Um dos momentos mais sombrios de seu governo foi a Guerra Irã-Iraque, que durou de 1980 a 1988. Saddam Hussein iniciou o conflito ao invadir o Irã, mas a guerra resultou em enormes custos humanos e econômicos para ambos os lados. O conflito teve impactos duradouros na região. Outro episódio marcante foi a invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990, que levou à Guerra do Golfo liderada pelos Estados Unidos e uma coalizão internacional. O Iraque foi derrotado e forçado a retirar suas tropas do Kuwait. Durante seu governo, Saddam Hussein também enfrentou acusações de possuir armas de destruição em massa, o que levou à invasão do Iraque pelos Estados Unidos e seus aliados em 2003. Ele foi capturado pelas forças americanas em dezembro de 2003 e, posteriormente, julgado por crimes contra a humanidade. Saddam Hussein foi condenado à morte e executado em dezembro de 2006. Idi Amin foi um militar e político ugandense que governou o Uganda durante um período conturbado na história do país. Ele nasceu em 1925 em Koboko, no norte do Uganda, e inicialmente ingressou no exército colonial britânico, onde serviu como soldado e boxeador. Amin foi promovido a sargento-maior e posteriormente alcançou posições mais elevadas nas Forças Armadas ugandenses após a independência do país em 1962. Amin ganhou notoriedade internacional ao liderar um golpe militar em janeiro de 1971. Derrubando o governo do presidente Milton Obote enquanto este estava fora do país. Amin assumiu o poder e proclamou-se presidente e comandante-em-chefe das Forças Armadas do Uganda. Seu regime foi marcado por autoritarismo, violações dos direitos humanos e brutalidade. Durante seu governo, Idi Amin consolidou seu poder por meio de expurgos internos, perseguições políticas e execuções sumárias. Ele promoveu uma política de discriminação étnica, atacando especialmente as comunidades Achuli e Langi, e expulsou os asiáticos ugandenses, confiscando suas propriedades e negócios. Um dos episódios mais trágicos de seu regime foi o massacre de milhares de supostos opositores políticos, intelectuais e membros das Forças Armadas em um período conhecido como os Anos de Terror. Em 1979, Amin fugiu do Uganda após a invasão das forças tanzanianas, apoiadas por grupos de exilados ugandenses. Seu regime brutal e opressivo deixou um legado sombrio e traumatizante para o povo ugandense. Idi Amin viveu exilado em diversos países, incluindo Arábia Saudita, Líbia e Iraque, até sua morte em 2003. 3. Hideki Tojo. Tojo foi um líder militar e político japonês que desempenhou um papel significativo durante a Segunda Guerra Mundial. Nascido em 1884 em Tóquio, Tojo ingressou no exército imperial japonês, e ao longo de sua carreira militar, ascendeu às fileiras para se tornar um general. Ele ficou conhecido como um defensor fervoroso do expansionismo japonês na Ásia.
Tojo alcançou grande destaque quando se tornou o ministro da Guerra do Japão em 1940 e, posteriormente, o primeiro-ministro em outubro de 1941. Durante seu mandato como primeiro-ministro, Tojo desempenhou um papel central na decisão de levar o Japão à guerra, incluindo o ataque surpresa a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, que marcou a entrada formal do Japão na Segunda Guerra Mundial. Sob a liderança de Tojo, o Japão expandiu suas operações militares para várias partes da Ásia, incluindo a invasão da China, a ocupação das Filipinas, Indochina, Malásia e a expansão para outras áreas do Sudeste Asiático. Tojo era conhecido por seu nacionalismo fervoroso e suas políticas expansionistas agressivas. No entanto, à medida que a guerra progredia, as derrotas militares do Japão começaram a se acumular. Tojo renunciou ao cargo de primeiro-ministro em julho de 1944, após uma série de reveses militares, mas permaneceu ativo no governo japonês até o final da guerra. Após a rendição do Japão em 1945, Tojo foi preso pelas forças aliadas e posteriormente julgado por crimes de guerra e crimes contra a paz no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, conhecido como os Julgamentos de Tóquio. Em 1948, Hideki Tojo foi considerado culpado e condenado à morte por enforcamento. 2. Leopoldo II. Leopoldo foi o rei dos belgas de 1865 a 1909 e é mais conhecido por sua exploração brutal do Congo durante seu governo pessoal sobre o Estado Livre do Congo. Em vez de governar diretamente a Bélgica, Leopoldo II optou por uma abordagem imperialista e focou sua atenção no Congo, uma vasta região no coração da África. O governo pessoal de Leopoldo II no Congo ficou conhecido por sua brutalidade e exploração desumana. Ele instituiu um sistema de trabalho forçado que explorava cruelmente os trabalhadores locais para extrair recursos naturais. O trabalho forçado, as condições desumanas e os abusos generalizados resultaram em um número estimado de milhões de mortes na região. Leopoldo II foi duramente criticado por ativistas de direitos humanos e por figuras públicas internacionais após a exposição dessas atrocidades. A pressão internacional levaram o governo belga a assumir o controle direto do Congo em 1908, removendo-o do domínio pessoal de Leopoldo II. Leopoldo II morreu em 1909, pouco tempo depois de perder o controle direto sobre o Congo. 1. Adolf Hitler. Hitler foi um líder político alemão que se tornou o ditador do Terceiro Reich, um regime nazista na Alemanha, durante grande parte da década de 1930 até sua morte em 1945. Nascido em Braunau, na Áustria, em 1889, Hitler ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães em 1919, que mais tarde se tornou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mundialmente conhecido como Partido Nazista. Hitler tornou-se chanceler da Alemanha em janeiro de 1933, após a nomeação pelo presidente Paul von Hindenburg. Pouco tempo depois, em 1934, combinou os cargos de presidente e chanceler, tornando-se o líder da Alemanha. O regime nazista liderado por Hitler foi caracterizado por uma ideologia racista e antissemita, promovendo a superioridade ariana e a perseguição sistemática dos judeus. Hitler buscava restaurar a Alemanha à grandeza e, para isso, iniciou um programa intensivo de rearmamento e expandiu as fronteiras alemãs, violando tratados internacionais. Hitler orquestrou a invasão da Polônia em setembro de 1939, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. As invasões subsequentes de outros países europeus, como França e União Soviética, seguiram-se nos anos seguintes. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista implementou o Holocausto, um genocídio que resultou no assassinato sistemático de 6 milhões de judeus, além de outros grupos considerados indesejáveis pelos nazistas. À medida que a Alemanha enfrentava derrotas militares, especialmente na Frente Oriental, a situação para o Terceiro Reich piorou. Hitler cometeu suicídio em 30 de abril de 1945, em seu bunker em Berlim,
quando ficou claro que a derrota era inevitável. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa um like se gostou. Um forte abraço.